Oi, gente, tudo bem? Vamos lá para a nossa continuidade da nossa fala aqui sobre Jó, né? Nós já vimos aqui que Jó foi um homem que perdeu tudo que ele tinha, passou por sérios problemas, coisas assim que para ele foram insustentáveis o que ele passava, o que ele passou, o que ele viveu. Perdeu seus filhos, viveu uma situação muito triste, foi alvo de corrupção, das consequências da corrupção alheia, foi alvo de injustiças, ele foi alvo de situação muito complicada. E nós já vimos aqui que ele recebeu uma visita, né, de seus amigos, e, e o que que acontece? Depois dessa visita, os seus amigos, ele não conseguiu se comunicar com os seus amigos, ele falava as coisas, os seus amigos não entendiam a dor que ele passava. Foram os quatro amigos, cada um falando uma coisa, cada um acusando, cada um falando que ele devia fazer ou deixar de fazer, falando que ele estava muito irado, criticando as ações dele, falando que mandando ele calar a boca, e assim, muitas coisas nesse sentido. Jó respondeu todas as vezes, e a partir daí ele também denunciou muitas coisas sobre o que estava acontecendo ao redor dele, né? E também ele meio que criticou algumas decisões do próprio rei. Então, nós vamos dar continuidade. Se você quiser entender mais sobre isso, é necessário para entender esses vídeos e os seguintes, né, que você assista aos vídeos anteriores, ok? É necessário, são vários vídeos, e é necessário para que se compreenda que se assistam os vídeos anteriores. E hoje nós vamos falar sobre a resposta do rei, ok? Então vamos lá. A primeira fala do rei foi: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Ó, Jó falou muita coisa, expôs muita coisa, falou o que ele estava vendo, o que ele estava sentindo, o que ele estava percebendo. E chegou um momento que o próprio rei virou para ele e falou assim: essa foi a primeira fala do rei para Jó. Então, por que me leva a crer que era mais de uma autoridade? Que escurece o conselho. Tantas autoridades aí. Nós estamos aqui nos referindo a vários cargos distintos ou um Supremo Tribunal daquela época. Nós estamos falando de um juiz. Mas as palavras de Jó eram palavras muito sérias, só que ao mesmo tempo ele criticou muitas ações do rei, ou do conselho, ou de quem estava tomando as decisões. Então o rei traz para ele e fala: olha, o que você sabe não é tudo. Na verdade, você nem sabe. É isso que o rei expõe para ele. E aí ele pega e fala para Jó: Jó, muda as suas vestes. Ele fala 3 vezes para Jó: cinge os teus lombos como homem. Cinge agora os teus lombos como varão. Orna-te, pois, de excelência e alteza, e veste-te de majestade e de glória. Primeiro o rei expõe e fala: olha, quem é esse? Está falando coisa que não conhece. Ele estabelece limite, fala: aqui não. Chega, já ouvi. Ele ouviu tudo o que Jó tinha para dizer. Mas depois ele pega e fala para Jó: vista-se de acordo com o que você é. Lembra? Jó estava como os seus amigos o encontraram numa situação degradável, deplorável. Ele estava doente e ele estava numa situação deplorável. Basicamente, não tinha mais roupa, não vestia mais roupas adequadas ao seu cargo, tinha perdido a sua identidade completamente. Precisava do rei dar orientações nesse sentido. Ele já não sabia mais quem ele era. Agora cinge os teus lombos, orna-te.
É como se ele estivesse falando para Jó, Jó, eu não te quero, eu não quero que você se vista querendo, como que estivesse querendo ocupar a minha função, o meu cargo, eu sou rei. Mas vista-se adequado para a função que você tem. Você é príncipe, você é juiz. Ah, mas as pessoas ao meu redor não se vestem assim, porque elas não estão no seu cargo. Porque elas não estão na função que você exerce. Você tem uma função e você precisa ser adequado com a função que você exerce. É isso que o rei está falando para ele. Jó, vista-se como príncipe, não como rei, mas vista-se como príncipe. Quer respeito? Você quer ser respeitado, Jó? É isso que o rei está falando para Jó. Eu não falo com gente que anda assim, mal arrumado. É isso que o rei está quase falando para Jó. Eu não dou crédito para gente que anda todo mulambento. Essa é a palavra que definiria bem. O juiz, ele não se orna, se veste como juiz. Ele não se cinge como juiz. É isso que o rei está falando para ele. Vista-se impecável, Jó. Vista-se adequado ao que você foi chamado, ao cargo que você exerce, Jó. Jó provavelmente já teria, ele tinha saído do cargo, ele não estava exercendo a função dele. Provavelmente hoje seria considerado como uma aposentadoria de um juiz. A partir do momento que você sai do cargo, muitas pessoas aposentadas, muitos idosos, esquecem quem ele é. Um juiz é juiz mesmo aposentado. Um juiz todo mal arrumado, aposentado todo mal arrumado, não representa o judiciário. Não representa os juízes. Não tem o respeito do juiz. Não tem o respeito que ele quer diante das pessoas. Cinja-te como rei, como príncipe, não como rei. Você não pode estar querendo se vestir num cargo acima do seu. Mas se arrume. Se isso não fosse importante, o rei não teria exposto isso 3 vezes para Jó. Na fala do rei, 3 vezes para Jó. E ele continua: Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. É uma fala do rei para Jó. Você acha que sabe tudo, Jó? Onde você estava quando eu planejei tudo? Onde você estava quando eu vi cada pessoa para cada cargo, que estava em cada cargo, a função que cada um desempenhava aqui? Você não sabe? Você não é inteligente? Se você tem inteligência, então me diz onde é que você estava quando eu fundava tudo. Ou seja, Jó, eu planejei coisas que você nem imagina, Jó. Eu sei o que está se passando. As coisas não estão perdidas. E saber se você tem inteligência, me faz saber, me diz. Porventura, também farás tu vão meu juízo ou me condenarás para te justificares? Lembra da defesa de Jó, no último vídeo que nós gravamos? Que ele fala sobre que em cima a terra da terra provém um alimento, mas embaixo ninguém sabe o que tem embaixo da terra. E o que ele provavelmente ele tinha discordado de uma jurisprudência de um juiz acima dele, de um julgamento de um juiz acima dele. E o que isso tem a ver? Provavelmente ele gerou um racha na segurança. Pessoas que viam o que aconteceu nos bastidores provavelmente começaram a ter como criminoso e deixaram de protegê-lo.
Não precisava digamos, o rei fazer absolutamente nada. O rei, naquele contexto, naquela época, não, é, ele, é, ele tinha também a função de juiz, tá? O rei, naquela época, ele tinha a função de juiz também. Então, assim, misturava muito as funções do rei naquela época. Por isso eu trouxe essa questão de usar como rei, né? Alguém que tinha uma autoridade máxima naqueles contextos. E o que acontece? Havendo um racha na segurança, Jó tinha inimigos, lembra que ele lutou contra. Ele tirava da boca do perverso as pessoas, as vítimas, as pessoas que estavam indo, que não tinha mais como sair. Ele tinha inimigos. E tinha gente que via Jó e falava assim: eu conheço Jó. Eu não sei o que se passa. Conheço Jó porque eu vi o trabalho dele. E aí houve um racha na segurança. Uma luta para proteger, para não proteger, para dizer que é criminoso, que não é criminoso. E provavelmente o que aconteceu na história de Jó foi exatamente isso. Pessoas que o consideraram um criminoso. Pessoas que, que, que deixaram de defendê-lo ou passaram a fazer de forma incorreta ou de forma talvez negligente, ou deixaram que ele fosse parar na mão de gente corrupta para sofrer as próprias consequências de quem é corrupto. Por causa de um racha na segurança. Nos bastidores de coisas que nós não conhecemos. Na psicologia nós temos um termo que nós chamamos assim de profissões invisíveis. São profissões que a gente não vê o trabalho delas. Você sai de casa, o Jó, por exemplo, era um juiz. Ele saía de casa, ele corria muitos riscos. Ele ia trabalhar, ele ia se alimentar, ele ia desenvolver as atividades dele normalmente, ele ia estudar, ele ia fazer atividade física e tudo dava certo enquanto ele estava, né, exercendo sua função de juiz antes do rei autorizar o que ele tinha autorizado. E a vida dele toda dava certo. E o que nós chamamos de profissões invisíveis, muitas vezes são profissões que estão ali nos bastidores que nós não enxergamos. A vida dele dava certo porque ele tinha uma escolta que ele nunca viu, provavelmente, de soldados e de autoridades de vários lugares que ele nunca conheceu e muitos que ele nem sabia que existiam. As coisas, os conhecimentos chegavam para Jó nos julgamentos. Algumas profissões ele via, mas muitas profissões chegavam para. Muitos conhecimentos chegavam para Jó nos julgamentos, que subsidiavam os julgamentos de Jó, de coisas que ele nunca sequer imaginou ou sonhou. Estavam ali. Profissões invisíveis, pessoas que elas não são vistas. Mas Jó exercia todas as suas funções e fazia tudo na vida dele. E ele não via que aquela profissão estava. Eram profissões que estavam afetando ele. Existiam pessoas que ele não imaginava que desempenhavam funções na vida dele. De todas as esferas, de todos os tipos que ele nunca sequer imaginou e sonhou. E o que acontece? Provavelmente, muita coisa que começou a dar errado nessas profissões invisíveis e em todas as outras profissões também, afetaram diretamente a vida de Jó. E o rei expõe isso para ele. Você vai fazer vão o meu juízo. Vai me condenar para você se justificar? Porque ele está expondo e falando assim, olha Jó, eu não vou mudar. O meu juízo é este. Essa é a minha decisão. Foi isso que eu julguei. Meu julgamento é este. E o que aconteceu, né?
com relação à resposta do rei. É muita coisa que dá para assim, estudar e destrinchar com relação ao que o rei fala, mas vou expor assim, por alto mais ou menos algumas coisas, eu não vou aprofundar muito o conhecimento que o rei traz, tá? Mas é excelente assim, para quem quer buscar. Ele fala sobre finanças, ele fala sobre abuso de pais que abusam filhos, maltratam filhos, ele fala sobre isso, fala sobre várias questões, e eu não vou entrar nesse assunto, só vou expor aqui para que vocês mesmo procurem por vocês, tá? Agora, o que eu vou fazer um resuminho, né, do que o rei traz para Jó. Bom, o que o rei fez? Ele escutou toda a conversa de Jó com seus amigos. Escutar é importante. Ele sabia que muita coisa do que Jó falava, ele não sabia de muita coisa. Porque quem tinha planejado a diversas profissões, que chamou várias profissões para estar trabalhando ali, foi o próprio rei, e ele sabia coisa que Jó não sabia. Ele poderia ter mandado Jó calar a boca, como os amigos dele fez no primeiro momento. O rei não mandou. Ele escutou tudo. Ele ouviu tudo o que Jó tinha para falar. E o que os amigos de Jó tinham para falar. O rei delimita o seu espaço. Quem é este que sem conhecimento, que escurece o conhecimento, que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Quem é este? Ele fala de hierarquia, ele impõe respeito, ele fala assim, olha, Jó, você que é íntegro, correto, se desvia do mal, você respeite o meu espaço. Ele falou isso para Jó. Quantas vezes autoridades, às vezes, têm pessoas excelentes que trabalham para eles, excelentes, mas que não as respeitam. E não as respeitam e elas pensam, ó, ele é excelente no que faz, então isso dá para aguentar. Isso dá para levar. E o que o rei fala para Jó, um juiz de confiança, olha que o rei autorizou para Jó. Ele não autorizou para mais nenhum outro juiz, não se tem registro sobre isso. Pode ter autorizado, mas não se tem registro sobre isso. Foi uma luta muito séria que Jó enfrentou no reino inteiro. Mas ele não deixa Jó destratá-lo com desrespeito daquela forma, destratá-lo. Ele delimita o seu espaço. Olha, Jó, eu sou rei, você é príncipe. Olha, Jó, eu sou um juiz acima. Você é um juiz de primeira instância. Você me respeite, Jó. É o que o rei fala para ele. O rei traz conhecimento, mostra os limites, descreve os inimigos. Às vezes, o Jó, ele não sabia como agir. Jó estava passando por um momento vivendo aquela situação toda, então o rei traz conhecimento. Ele trouxe conhecimento para Jó. Mostrou diversos tipos de inimigos, como lidar com aqueles inimigos. Ele descreveu para eles os inimigos, mostrou os limites dos inimigos. O rei acalmou, Jó estava muito ansioso. Ele falava, eles já foram, agora eu sou o próximo. E o rei meio que fala para ele, acalma a ansiedade dele. Dá segurança para ele, impõe respeito, pede respeito. Mas ele traz ali todo o subsídio que o Jó precisa, não é um me respeite à toa. Ele tem propriedade para estar no cargo que ele estava. Ele tem propriedade, o rei tinha propriedade para estar na função que ele estava. E ele apresenta para Jó uma saída naquele contexto. Ele fala desde coisas básicas para a vida pessoal de Jó. Muda suas vestes. As roupas de Jó estavam trazendo problemas para ele naquela situação. O que ele estava vestindo estava trazendo problemas para ele naquela situação.
As pessoas julgam e respeitam as pessoas pela forma que elas também se respeitam. Problema de quem julga pela aparência. Problema de quem A resposta do rei foi exposta. Se Jó aceitasse ou não aceitasse, era questão dele. Ele colocou, muda suas vestes. Ele fala, olhe para todo soberbo e o abata. O que é abater? Humilha. Como, Isabel? Que absurdo. Isso é um absurdo. É um absurdo? Jó foi cuspido no rosto. Ele fala, gente de menos idade que eu. O que ele está falando? Está falando de gente que não tinha conhecimento, não tinha respeito, não sabia o que ele sabia de vida, de tudo. Gente com menos idade que eu me humilha. É isso que Jó está falando. Gente com cargos que não conhece o que eu conheço, me humilham. O que ele está falando aqui, o rei? Olha para todo soberbo e o abata. Olha para todo soberbo. Muda suas vestes. Olha para todo soberbo. Tem trechos que ele fala, abra o portão do Sheol. O que é o portão do Sheol? Portão do presídio. Gente, existe algo que um juiz sabe fazer mais do que mandar alguém para o presídio? Eu desconheço, sinceridade. A função, assim, um dos resultados maiores de penalidade, da criminalidade, que um juiz pode fazer, assim. O juiz tem propriedade para colocar alguém no presídio. Um delegado pode mandar prender. Mas a prisão do delegado, ela tem que passar por isso. E Jó não estava sabendo fazer essas coisas. A função dele de juiz, ele não estava sabendo fazer, por vários motivos. Ele tinha perdido a identidade dele. Quem sou eu no meio dessa confusão? Eu falo aqui, ninguém me ouve, ninguém me respeita, aqui eu não tenho credibilidade no que eu faço, no que eu falo. Os filhos dele tinham se perdido, todos tinham ido para o tráfico de pessoas. E aí ele fala assim, não adianta vir com essa história de que eles voltam, que é uma operação que a pessoa foi ser protegida. Que é uma operação que a pessoa foi protegida. Não adianta vir com essa conversa que para mim não cola. É isso que Jó está falando. E o que acontece? Ele estava numa situação de ameaça, de medo. Ameaça de se sentindo ameaçado até por familiares, por amigos. Ele estava numa situação muito complexa. E o rei, nesse momento, ele apresenta a segurança que Jó precisa. Tem um trecho que o rei fala para ele, olha, o seu braço direito vai te dar vitória. Quem é o braço direito de Jó? É o próprio rei. É como se o rei estivesse falando assim, Jó, muda suas vestes, olha para todo soberbo e o abata. Abre o portão do Sheol, coloca lá dentro. Abre o portão da prisão, coloca lá dentro. Depois que ele trouxe conhecimento para ele saber quem eram os inimigos, quem era cada função que cada um exercia ali, como agir com relação a cada tipo ali. Porque tem gente que considera alguns vítimazinhas das circunstâncias, porque isso, o rei traz a situação de cada um. E aí ele dá propriedade, traz segurança para Jó, para ele poder encarar e colocar no presídio. Ele manda Jó colocar no presídio. Esse abater aqui é isso. Olha para todo o soberbo e o abata, o humilha, coloca lá no presídio, no lugar deles. O rei mostra que existem outras funções que Jó desconhece, o que eu chamei aqui de profissões invisíveis para vocês, que a gente chama na psicologia. Muitas funções, mas são muitas funções que
que a gente, olhando no contexto assim, geral, a gente nem sequer sonha que existem essas funções. Jó, sendo juiz, não sabia que essas funções existiam. Jó, sendo juiz, não sabia que essas funções existiam. O rei, ele valoriza e reconhece o trabalho de Jó. O rei corrige os amigos de Jó. Ele fala, olha, não disseste de mim o que era reto como o meu servo Jó. Eles falaram coisas sérias para eles. O rei dá direcionamento para os amigos de Jó, para eles se submeterem a Jó, instituindo Jó como autoridade diante deles. Jó foi humilhado diante deles. Foi quase que ameaçado por eles. O rei fala com que os amigos de Jó chegassem até a Jó. Fizessem algo, porque eles tiveram consequências na vida de Jó de coisas que os amigos de Jó fizeram. E o que o rei fala para esses amigos de Jó irem e apresentarem para Jó algo que para eles ia custar. Porque eles fizeram tudo o que eles fizeram, mas eles não pensaram que aquilo iria ter consequência. E Jó, ele que teve que interceder pelos seus amigos. Interceder aqui é dar uma de advogado. Por quê? O que eles falaram foi muito sério. O que eles fizeram foi muito sério. Eles usaram o nome das autoridades. Eles quase que chamaram eles de corrupto. Olha, nós aqui limitamos quem é que chega ao rei e quem é que não chega. Ouça o que nós estamos falando, que você vai chegar até ao Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso me protege. Imagina quem fala uma coisa dessa do rei, se não tem consequências. Eles iriam responder diante das autoridades todas que estavam ao redor, das profissões invisíveis que estavam ao redor deles. E o que o rei fala? Jó. Fala para os amigos de Jó irem lá, porque Jó iria interceder por eles. Mas Jó não intercedeu antes. Jó não intercedeu antes. Porque se eles tinham que corrigir as ações deles, eles precisavam ver que eles estavam errados. Porque se Jó intercede antes, ele está sendo conivente com os crimes que ele cometia. Aquele povo cometia. As ameaças, as falas que ele falava, as coisas que eles falavam em relação às autoridades. Ele esperou esses amigos dele e fazerem o que o rei mandou. E depois ele foi interceder por eles, diante de outras autoridades, provavelmente. Depois disso, o próprio rei mudou a sorte de Jó, tá? Então vamos lá, como Jó venceu tudo isso? Primeiro ele abriu a boca e falou o que ele sabia. E depois que ele falou, ele calou a boca. O rei mandou ele falar. Olha que interessante. Os 4 amigos de Jó mandaram ele calar a boca. Ele calou? Não, não calou. O rei falou e mandou Jó falar. Jó, fala. E Jó colocou a mão lá. Não, falei de coisas que eu não sabia. Falei de coisas que eram preciosas demais para mim. 2 vezes o rei mandou Jó falar. Olha que interessante. E aí ele calou a boca, ele viu que ele estava errado. E é interessante que quando ele calou a boca, depois que ele calou a boca também, porque ele ficou tentando convencer todo mundo de que ele estava certo, tentando convencer, e não conseguiu convencer ninguém. Depois que ele calou a boca, os próprios irmãos dele, a vida começou a se resolver, os próprios irmãos dele vieram atrás dele para saber o que tinha acontecido com ele e para consolá-lo. Olha que interessante. Os irmãos podem tanto ser irmãos de sangue, que o abandonaram naquele momento difícil, como podem ter também irmãos de profissão, juízes que foram até Jó. Porque como eu lembro que eu falei que é um livro poético, então provavelmente juízes que foram até Jó saber o que aconteceu com ele e consolá-lo, estar ali fornecendo apoio para ele. Jó pediu que alguém escrevesse suas palavras em um livro. Lembra que as testemunhas se renovavam todos os dias? Escrever foi importante. Porque se renova a testemunha hoje, quem vê amanhã sabe que está tudo registrado para poder se embasar. Jó permanece crendo. Jó pediu para falar sua versão ao rei e ouvir a versão do rei. Jó acredita na integridade do rei.
Jó sustenta a sua própria integridade. Ele fala, eu sou íntegro. Ele permanece sendo íntegro. Jó fala a seus amigos qual é o fim dos maus. Ele expõe, olha, cuidado. O fim dos maus não é bom, não. Se vocês estão querendo fazer o que é errado, fica sabendo que o fim dos maus não é bom, não. Jó ouviu e entendeu o que tinha para ele. Jó perdoou e intercedeu por seus amigos. E Jó agiu conforme as ordens do rei. Senão ele estaria lá até hoje esperando uma mudança. Quantas vezes nós sentamos esperando que as coisas mudem? Ah, vai mudar, vai mudar. Mas tem coisas que muitas vezes nós temos que fazer. Tem coisas que muitas vezes nós temos que fazer. E deixa eu verificar mais. Vamos lá, resolução do crime. De toda aquela situação. É possível que um dos funcionários de Jó tenha guardado todos os seus bens, administrou muito bem, salvou a vida dos filhos dele. É possível também. Que a vida pessoal de Jó melhorou, tá? A vida profissional, depois que tudo foi, né, se desvendando, o rei mudou a sorte dele, a vida pessoal de Jó melhorou. O rei fala sobre o relacionamento dele com a esposa dele, porque a esposa dele, no começo, ela, no meio de toda do começo de tudo, ele perdeu tudo e falou, olha, amaldiçoa o seu Deus, amaldiçoa o rei e morre. Ou seja, desista disso e morra. E o que o rei fala para Jó, ele fala assim, Jó, onde é que estava o leão? Ou, onde estava o leão quando os leõezinhos... É algo mais ou menos assim, quando os leõezinhos gritavam de fome na toca. Jó era o leão. O leão cuida da segurança do grupo dos leões. Com exceção de alguns leões assim mais idosos, que já estão mais cansados, ou então algum leão que foi seriamente ferido. Mas os leões, eles cuidam da segurança do grupo dos leões. Quem alimenta todo o grupo dos leões são as leoas. Interessante isso, né? Quem alimenta todo o grupo dos leões são as leoas. Quem vai caçar alimentação são as leoas. E o que o rei está expondo é quem cuidou da sua casa a vida inteira, dos seus filhos a vida inteira, Jó. Foi a sua mulher, Jó. Foi a leoa. Então ele começa a restaurar os relacionamentos de Jó, colocando um pouco de realidade também. Falando, olha, Jó, você teve gente com você. A sua mulher passou a vida inteira caçando comida para os seus filhos e para a sua casa. Ele vai trazendo a clareza para o que ele está vivendo. A vida de profissional de Jó mudou completamente. Passou a ter que interceder e falar para os seus colegas de trabalho que foi defendido pelo próprio rei, deu ordem para cumprir uma nova missão. Aí vocês vão ter que ler e descobrir quais foram as novas missões que o rei passou para ele. Ele apresentou os inimigos para ele, o que ele teria que cumprir. A vida social de Jó, seus irmãos vieram visitá-lo em sua casa, deram presentes e dinheiro a ele e quiseram ouvi-lo. O que ele mais precisava era ser ouvido. Jó ainda viveu muitos anos depois de tudo que lhe ocorreu. Sua vida e sua obra passaram por gerações e milênios. Nós estamos falando aqui de, no mínimo, 2.800 anos atrás. 2.800 anos atrás. Nós estamos falando da vida de Jó. E acho que o mais importante, os filhos de Jó voltaram para casa. Os filhos de Jó voltaram para casa. A Jó teve aí as filhas de Jó. A Bíblia registra que o nome das filhas de Jó era Késia, Gemima, Késia e Queren Apuque. E as três receberam herança junto com seus irmãos. É porque Jó sentiu saudades? O nome delas está registrado, o nome dos rapazes não estava registrado. Não está registrado o nome deles. Por quê?
É porque Jó gostava mais das filhas? Naquele contexto, então, muito menos. As mulheres não recebiam herança com os irmãos. Por que o nome delas, o nome dos irmãos de Jó não estão registrados? Mas as filhas de Jó, as três filhas tinham os nomes registrados ali. Quem eram aquelas mulheres? Vou deixar aí para vocês. Já falei um pouco sobre elas, minhas suspeitas sobre elas, assim, do papel que elas exerceram na vida deles, mas lanço para vocês. E o próximo vídeo nós vamos estar falando que isso tudo tem a ver com o Brasil e o mundo hoje. É contextualizar. É bem sério. Então, eu te convido no próximo vídeo você está necessariamente, pontualmente assistindo ao próximo vídeo. Beijo grande e até o próximo.